Shalom, povo de Deus! Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o processo de libertação. Eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas que chegam em mim e falam: Zaine, eu quero passar pelo meu processo de libertação, eu não sei o que fazer. Como que eu faço para passar pelo processo de libertação? E o primeiro ponto para você passar pelo processo de libertação é você entender que você precisa passar por libertação. E a libertação, ela não está sujeita só para quem está no mundo. A gente que estamos dentro da igreja, nós precisamos também passar pelo processo de libertação. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a errar. Talvez você não peque, não cometa mais os mesmos pecados da época que você estava no mundo, mas talvez você esteja caindo no pecado, talvez da fofoca, talvez você tenha julgado ou pensado algo em pensamento referente aos seus irmãos, talvez a arrogância tenha dominado o teu coração, talvez a vaidade tenha te consumido. Então os pecados, eles vão mudando, os desafios da vida de uma pessoa, ela vai mudando conforme ela vai se entregando ao Senhor. Mas todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por batalha e todos nós estamos sujeitos a pecar. Nós iremos passar pelo processo de libertação até que Jesus venha, porque todo dia tem algo novo a ser mudado, a ser limpado, a ser purificado, a ser refinado em nós. Então o Espírito Santo todo dia, ele vem trabalhando dentro de nós de uma forma extraordinária. Só que uma pessoa que está vindo do mundo, ou para você que está dentro da igreja e sente que sua vida está travada, sente que teu ministério está travado, você sente que você está atrasado em questão de espiritual, em questão de ministério, o primeiro ponto que você precisa fazer é: Zaine, eu reconheço que preciso passar pela libertação. Segundo ponto, você precisa entender o que é libertação. A libertação, ela é um período onde o Senhor, ele vai começar a tirar de dentro para fora tudo aquilo que não é compatível para com ele. Nós somos seres humanos fardados ao erro, né? Nós temos algumas características da nossa própria carne que nos faz pecar. E às vezes nós também estamos debaixo de maldição hereditária. Talvez você não consiga romper em determinadas áreas da sua vida porque você carrega a maldição hereditária que veio da parte do teu pai, que veio da parte da sua mãe, e é por isso que às vezes você se sente travado, por isso que você enfrenta às vezes certos níveis de guerra a qual você não consegue ter entendimento, compreendimento por conta disso, tá? Então é necessário passar pela libertação, porque dentro da libertação o Senhor, ele vai quebrar toda a maldição hereditária, ele vai consertar certas áreas da sua vida, ele vai jogar por terra todo arquétipo talvez de Satanás. O que é arquétipo? É uma característica demoníaca que pode estar atuando na sua vida sem você perceber, e é por isso que muitas das vezes você enfrenta apostasia, você enfrenta frieza espiritual, por isso que você é inconstante, por isso que tem hora que você está na igreja e tem hora que você acaba saindo da igreja, porque existe, né, esse controle, existe uma influência do reino das trevas sobre a tua vida, por mais que você creia em Jesus. Então o processo de libertação é exatamente para isso, é para reparar o altar, amém? O processo de libertação, ele vai te limpar, ele vai tirar toda a sujeira, ele vai tirar toda a imundícia que está no teu corpo espiritual. Amém? Terceiro ponto, tá? O processo de libertação, ele não acontece do dia para noite. Tem pessoas que acham que é só receber uma única oração de libertação e ela está completamente liberta. Não é bem assim que acontece. Dependendo de algumas pessoas, isso pode acontecer sim, né? Deus, ele tem poder para tudo. Se ele quiser te libertar numa vez só, ele te liberta. Mas eu quero que você entenda que às vezes você passou 10 anos, 15 anos, 5 anos da sua vida no mundo, né? Cometendo prática do pecado, fazendo aquilo que é errado, fornicando, bebendo, se prostituindo, né? Tanto espiritualmente como de corpo mesmo. Então levou um tempo para Satanás conseguir entrar na tua vida, levou um tempo, teve um preparo do reino das trevas para conseguir te entrelaçar. Você passou às vezes um tempo da sua vida servindo ao diabo. Talvez você que tá aqui, você veio, né, de uma família que trabalha com cultismo, que mexe com miticismo. Talvez você veio de uma família que mexia com macumbaria, feitiçaria. Você nasceu nesse meio, você aprendeu, você chegou a trabalhar com isso, né? Você chegou a servir a Satanás. Só que talvez você esteja aqui, você já esteja liberto, você aceitou Jesus, está caminhando com Jesus, só que você sente essa dificuldade. Então eu quero que você entenda que o seu processo de libertação, ele não vai ser do dia para noite. Às vezes você passou 5 anos servindo ao diabo.
E aí você quer que em apenas um dia Deus te liberte tudo? Não é bem assim que funciona. O processo de libertação, dependendo da vida da pessoa, dependendo de cada pessoa, ele pode ser realizado durante uma semana, durante um mês. Tem pessoas que levam 3 meses para ser completamente liberta. Já tem casos de pessoas que demorou 2 anos, principalmente aquelas pessoas que mexeram mesmo com o ocultismo, que teve um pacto, que teve um laço com Satanás. É mais difícil porque a guerra é maior. Eles não querem perder você, então eles vão lutar ali para tentar fazer você ficar servindo a eles. Então o processo de libertação para algumas pessoas demora até 2 anos e tá tudo bem. O importante é você ser liberto, não importa quanto tempo isso vai demorar. A cada libertação que você passa é uma vitória para você e uma vitória para o reino de Deus. Então é motivo para você ficar feliz. Então a libertação, ela não acontece do dia para noite, porque o que envolve uma libertação de uma pessoa? Envolve a disposição para ela querer ser liberta e também envolve ali, né, o comportamento depois de uma oração de libertação. A oração de libertação, ela tem poder para quebrar jugo, quebrar cadeia e para recalcular a rota da vida de uma pessoa. Só o que vai manter aquela pessoa no caminho certo é o que ela vai fazer depois da oração de libertação, depois do processo de libertação. E o que isso significa? As escolhas que aquela pessoa ela vai ter depois, o comportamento, a atitude que ela vai ter depois da libertação. Então, depois que você passa por um processo de libertação, você precisa começar a ter uma comunhão mais com Deus. Então, você tem que se entregar ao jejum, porque você vai precisar matar a sua carne, você vai precisar santificar mais o teu corpo para que naquela área onde você estava sendo tentado, você consiga ter força para dizer não para o pecado e para a tentação. Então, você vai ter que buscar a jejum a mais, você vai ter que buscar ter uma vida de oração, você vai ter que buscar ler a palavra, porque a palavra ela é a espada do Espírito Santo na nossa mão e é o escudo de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos da palavra. Jesus, ele combateu Satanás através da palavra, tá? Então você vai ter que ter uma profundidade, você vai ter que começar a mergulhar cada vez mais na presença de Deus, em oração, em jejum, leitura da palavra, em adoração e também buscar conhecimento, buscar entender como que funciona o mecanismo do mundo espiritual. Existe uma estratégia que Satanás usa para nos atacar, para tentar nos aprisionar, e nós precisamos buscar entender como que Satanás ele usa essa estratégia, qual é a estratégia de Satanás. Então buscar conhecimento vai agregar e vai te ajudar a você a consolidar o teu processo de libertação. Amém? Então você precisa entender esses pontos para que você consiga, tá? Chegar no ápice da sua libertação, para que você consiga realmente viver na íntegra a sua libertação e não só conseguir a libertação por um breve espaço de tempo, mas que a tua libertação ela seja contínua e seja constante até que Jesus venha. Amém? Então, o que mais importa no processo de libertação é o que você vai fazer depois. Amém? A palavra de Deus ela vai falar que quando os demônios eles saem da casa, eles ficam rodeando em lugares árduos. Se ele não acha outra casa para habitar, ele vai tentar voltar para a casa que ele estava. E nessa que ele vem voltando para habitar na casa que ele estava, se ele encontrar a casa vazia, ele traz 7 demônios piores do que ele. Por isso que Deus, a gente fala, né, a gente que trabalha com libertação, a gente costuma orientar as pessoas de buscarem, né, a Cristo depois do processo de libertação, exatamente para isso, para que quando eles tentarem voltar, eles têm que encontrar a casa cheia. Cheia do quê? Cheia da presença, cheia da palavra de Deus, cheia de santificação. Eles precisam encontrar o odre, eles precisam encontrar o odre cheio, eles precisam encontrar você cheio de azeite, amém? Para que eles não consigam mais entrar. Agora, se você passa por um processo de libertação e você não busca o Senhor, acha que só receber uma oração já tá tudo certo, já tá tudo ok, você se engana, porque a sua casa ela fica vazia, tá? E se ela estiver vazia, eles vão tentar voltar. E o estado que já não estava bom, ele vai ficar 7 vezes pior, amém? Então, você precisa buscar ali se encher da presença de Deus, amém? Então, o processo de libertação, ele requer esses três pontos que eu citei aqui para você, para que ele seja consolidado, para que de fato você possa conseguir viver a libertação, para que você consiga desfrutar da libertação, amém? Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Coloca aqui nos comentários
Se você já passou por processo de libertação, se você está passando, se você deseja passar pelo processo de libertação, qual foi a sua experiência em certas áreas da sua vida? Me conta aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer de ouvir o seu testemunho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, amém? Deixe o seu comentário, deixe o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e alcançar mais corações. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente você.